Olá a todos, então vamos dar início à montagem da parte elétrica, mas antes de entrarmos aqui a fundo aqui na parte de montagem do quadro elétrico em si, acho que vale a pena fazer aqui uma pequena introdução dos motivos pelos quais eu escolhi os componentes que eu escolhi para esse projeto. Talvez podemos começar até mesmo aqui pela breakout board, e a razão pela qual eu escolhi esse tipo de placa de interface e mantenho a utilização, uma vez que eu utilizo ali na MB4, é o fato de que a porta paralela é o método de acionamento por definição do Mac3, ou seja, nativo do Mac3. O Mac3 é um programa que foi desenvolvido ainda na altura em que os computadores quase todos possuíam porta paralela. Aqui a maior vantagem na utilização de porta paralela tem a ver com essa robustez do programa em si e não haver necessidade de utilizar plugins externos ou macros ou outros contornos para podermos aproveitar aqui os comandos do programa em si para acionamento através de USB ou cabo Ethernet ou qualquer tipo de ligação. Realmente então aqui essa para mim é a maior vantagem de todas. A porta paralela possui algumas limitações, talvez a maior delas tenha a ver com a taxa máxima de transmissão de dados, ou seja, a velocidade máxima com que se consegue enviar impulsos aqui à saída e a entradas da porta paralela. Mas para a aplicação que eu pretendo utilizar, ali a rodar os 4, 5 mil milímetros por minuto, é possível utilizar a porta paralela ainda para esse acionamento. Se eu quisesse utilizar uma velocidade de 20, de 30 mil milímetros por minuto, realmente então a porta paralela poderia começar a ter aqui algumas limitações a nível de velocidade, mas talvez já nem justificasse utilizar Mac3 para esse tipo de aplicação. Existem já programas mais modernos, com mais recursos a nível de acionamento elétrico, de motores de passo ou qualquer outro tipo de motor para a transformação de um computador num centro de maquinação CNC. Mas uma vez que a utilização que eu pretendo dar é uma utilização conservativa, a configuração de programa e placa de acionamento está mais do que folgada ainda para a aplicação que eu quero. As fontes de alimentação que eu vou utilizar são fontes de 36 volts, onde eu vou ajustar ali, uma vez que são fontes chaveadas, eu vou ajustar a tensão para o máximo que eu conseguir. Eu acho que deve rondar ali perto dos 40, 42 volts de tensão de saída. E vou alimentar esses drivers, que são os DM542, são drivers genéricos, mas foram adquiridos aqui através da ACT Motor. Suporta até 50 volts de tensão de entrada, corrente contínua, e tem aqui como corrente máxima de saída 4,2 amperes de pico e 3 amperes de corrente constante à saída. Talvez aqui o maior pulo do gato, e onde entra aqui as dúvidas primordiais aqui na escolha aqui do trio de fontes de alimentação, drivers e motores, reside aqui nesse ponto que eu vou abordar agora, que tem a ver com a tensão de alimentação dos drivers. Uma vez que os motores de passo são máquinas elétricas que são controladas basicamente através de corrente, o parâmetro principal de um motor motor de passo, ou seja, está o motor de 4,2 amperes, o motor de 3 amperes, que é aquilo que nós ouvimos mais vezes falar, mas realmente utilizar tensões mais elevadas, ou seja, utilizar fontes de a maior tensão que nós pudermos utilizar para os drivers e para o motor que nós estamos a utilizar, tem aqui grandes benefícios quando nós estamos a falar de acionamentos a velocidades medianas, ou seja, quando eu digo mediana, qualquer coisa acima de 200, 300 RPM pode ser considerado baixo, mas para esse tipo de aplicação, o motor de passo é uma velocidade mediana. É fundamental que o driver consiga impor aqui a corrente de forma mais rápida possível aqui no enrolamento do motor. E aí é que as tensões mais elevadas têm aqui uma função chave nessa garantia. Porque se eu alimentasse um driver com 10 volts, por exemplo, ainda assim o driver conseguiria impor uma corrente nominal no motor de 4,2 amperes, só que isso levaria mais tempo para acontecer. Implica que em velocidades mais elevadas, ou seja, 500, 600 RPM, onde a corrente aos terminais, ou seja, os impulsos são mais rápidos, né, aos terminais do motor, a corrente não ia ter tempo de se tornar máxima, chegar aos 4,2 amperes e descer novamente a 0 amperes. O que ia acontecer é que a corrente ia começar a subir, chegava ali perto de 1 ampere, entretanto já deixamos de alimentar porque vamos dar mais um passo, então a corrente não teve tempo de chegar ao máximo, e isso implica que o motor pode ter dado um passo, mas não utilizou a força máxima que poderia ter utilizado para dar aquele passo. E quando nós estamos a falar de velocidades um pouco mais elevadas, é onde começa os motores de passos a perder passos de forma drástica mesmo. Muitas vezes estamos a mandar a máquina movimentar 10 mm, ela só movimenta 5 ou 6 mm,
Isso resulta pelo fato de que o motor perdeu passo durante, obviamente, aqui a ordem de movimento. E quando nós estamos a utilizar tensões mais elevadas, o que acontece é que o driver vai ter aqui quase que uma resposta instantânea na capacidade de variar a corrente o mais rápido possível aos terminais do motor, ou através desse enrolamento do motor, e isso faz com que o motor deu aquele passo com a máxima força que poderia ter dado. Se nós estivéssemos a falar de aplicações com 1 RPM, 2 RPM, sinceramente talvez até pudéssemos utilizar tensões com 10 volts de alimentação, porque a velocidade com que o motor gira permite que haja tempo suficiente para a corrente chegar ao máximo e voltar a baixar, porque a velocidade é muito baixa, ou seja, o intervalo entre passos no motor é baixa e então realmente a tensão não é necessário ser tão elevada, mas realmente aqui é onde eu acho que a maior parte das pessoas, principalmente os iniciantes, quando começam projetos de CNC falham, tem a ver com a escolha da tensão de alimentação dos drivers. Obviamente nunca devemos utilizar tensões superiores a que os drivers suportam, né? Mas devemos sempre utilizar o máximo de tensão possível. Depois dessa aqui um pouco extensa explicação, apesar de querer que ela fosse o mais simples possível, vamos então dar início à montagem do quadro elétrico. Obviamente aqui a alocação de todos os componentes dentro do quadro elétrico, a furação, e depois então vamos iniciar a parte aqui da cablagem elétrica desses drivers e das fontes de alimentação. E eu vos propedi assistir sem dúvida alguma parte mais chata de toda a construção da Router CNC, que tem a ver aqui com a eletrificação desse quadro, mas também não há nenhum mistério. Aqui a única questão da parte chata é que realmente é um trabalho extremamente moroso e delicado a nível de cortar fios, de pôr ponteiras, cravar terminais, mas com exceção do trabalho em si, não há nenhum mistério a nível dessa eletrificação. O esquema elétrico que eu utilizei é um esquema já bastante explorado a nível de implementação desse tipo de comandos, ou seja, já bastante publicado também na internet. Contudo, vou deixar aqui no link da descrição um link para o esquema elétrico que eu utilizei aqui nesse quadro elétrico. E eu aproveitei também para montar aqui essas tampas que servem aqui de proteção elétrica para ali, a saída dos motores NEMA 23. E acabo por então ficar aqui um conector encaixado aqui nessa janela, também tornando aqui um pouco mais fácil a manutenção, a necessidade de substituição de motores. E para o manuseio manual da Router CNC eu adquiri esse mini teclado wireless, que acaba por não ter nenhuma diferença física de um teclado comum, com exceção aqui talvez por permitir aqui uma utilização mais ergonômica e mais expedita
aqui, do teclado em si. Não é necessário nenhuma programação adicional, é simplesmente mesmo fazer ali plug and play, pôr ali a pen wireless do teclado e começar a utilizar. É possível utilizar essas teclas para fazer o manuseio aqui do eixo X e do eixo Y, e utilizar aqui esse para fazer o manuseio, essas duas teclas para fazer o manuseio do eixo Z. Sem dúvida alguma, uma solução interessante, uma vez que também é extremamente barata. Um teclado desse custa cerca de 10 euros, ao passo que uma solução talvez um pouco mais profissional, um gerador de pulso que eu utilizo na MB4, custa cerca de 100 euros. Realmente então acaba por ser aqui uma solução interessante, principalmente para máquinas onde não vai ser necessário fazer aqui uma precisão de posicionamento extremamente rigorosa, e a minha ideia também não é fazer aqui peças de grande precisão com essa router CNC, e sim peças mais criativas e de maior dimensão. Foi o objetivo principal da construção dessa máquina, e também agir como complemento ali principalmente a maquinação CNC da minha MB4, que tem um volume de corte um pouco mais restrito, permite fazer peças de maior precisão, de maior robustez mecânica, em aço, em outras ligas de alumínio mais duras. Mas realmente essa máquina vai acabar por ocupar aqui um espaço que fazia falta aqui no processo de construção da minha oficina. Foi um projeto um pouco extenso, foram ao todo 9 vídeos que narraram aqui a construção desde o início dessa máquina. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que foi apresentado. Naturalmente agora, com a quase conclusão dessa máquina, fica a faltar ali a montagem do spindle, que já foi encomendado, do variador de frequência e do tampo, que temporariamente vai ser em MDF, mas que no futuro próximo pretendo fazer upgrades para perfis de alumínio, mas que vai permitir aqui trazer conteúdos extremamente interessantes para o canal e mais criativos também. E então aguardo que vocês estejam por cá, e até já.